Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a abrir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versos 22 a 26, onde a Bíblia Sagrada diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando os olhos, disse: Vejo os homens como vejo árvores que andam. Depois tomou e apôs-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Nós estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema Como tenho enxergado o mundo. Nós, ao nos deparar com o texto em questão, percebemos que quando Jesus chega a Betsaida, a palavra de Deus vai nos dizer que trouxeram-lhe um cego e lhe rogaram, inclusive, que o tocasse. Então, quem trouxe esse cego até Jesus? O texto sagrado não nos dá clareza, não nos mostra quem o fez. Contudo, nós sabemos que alguém bondosamente leva até Jesus esse cego. E certamente as notícias de que Jesus havia chegado até Betsaida circularam rapidamente. Afinal de contas, Jesus era muito popular. E Jesus então ele toma esse cego pela mão. E o que nos chama a atenção é que ele leva-o para fora da aldeia. Ele não o cura na aldeia de Betsaida, mas ele o leva para fora daquela aldeia. E o método que Jesus usa para curar esse cego é um método um tanto estranho. Muitas vezes nós queremos ensinar a Deus como fazer milagres. Nós queremos apresentar a Jesus o método como ele vai fazer o milagre. E Deus faz o milagre da maneira que ele quer fazer. Muitas vezes eu e você podemos estar passando por momentos difíceis nas nossas vidas e talvez nós enxergamos uma saída de uma forma, de uma maneira, ao passo que o Senhor Jesus ele enxerga de uma maneira completamente distinta daquilo que nós podemos ver e enxergar como saída, como solução, como resolução dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas demandas. E é interessante que Jesus então vai cuspir nos olhos desse homem, vai lhe impor as mãos e vai fazer a ele uma pergunta. Jesus, nesse momento, vai lhe interrogar dizendo se ele via alguma coisa. E esse homem, levantando os olhos, vai dizer para Jesus que ele via os homens como se fossem árvores andando. Em outras palavras, esse homem não estava enxergando perfeitamente. Então, a obra que o Senhor Jesus havia iniciado nesse homem ainda não estava completa, estava em processo. E assim, Deus tem operado na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Deus, ele não nos deixa até que a obra tenha sido concluída, tenha sido completa. E Jesus, então, após essa situação, após esse relato, ele vai tornar por as mãos nos olhos desse homem. E nesse momento você percebe que Jesus já não cospe mais, mas ele apenas vai pôr as mãos. E esse homem, olhando firmemente, ele fica restabelecido. Então você percebe que esse homem em algum momento da vida enxergou. Porque ao ser afirmado que ele fica restabelecido, então está mostrando que esse homem não está apenas estabelecido, mas ele está restabelecido, ou seja, ele volta a enxergar. E perceba você que agora já esse homem consegue ver distintamente a todos. E Jesus o manda para casa, mas Jesus vai frisar que ele não estivesse entrando na aldeia. E é surpreendente perceber que pelo menos 3 discípulos de Jesus eram de Betsaida. Quando eu e você nos reportamos ao Evangelho de João, capítulo 1, verso 44, nós vamos perceber que
Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Mas então qual a razão pela qual Jesus não quis entrar em Betsaida? O Evangelho de Mateus nos responde essa pergunta no capítulo 11, versos de número 21, quando a palavra de Deus diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com pano de saco grosseiro e com cinza. Então a resposta era a falta de arrependimento. Era a falta de uma postura de quem se arrepende quando começa a enxergar o que Deus está fazendo. E muitas vezes, tudo que tem faltado na vida de muitas pessoas nessa geração é um arrependimento genuíno de seus atos, de sua vida. É se voltar para a pessoa de Jesus. Que Deus nos ajude a enxergar. Que o Senhor Deus nos abençoe.